O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Existe um princípio que é o princípio da visão e previsibilidade. Há uma coisa fundamental na nossa vida. O mundo passa por mudanças. Mesmo no passado isso acontecia, só que hoje o ritmo das mudanças ele é muito maior. Então a pessoa que não aprender do rei Salomão essa capacidade de estar preparado para todas as circunstâncias, ela vai ficar para trás. O rei Salomão, ele adverte a pessoa. O prudente vê o mal e esconde-se. Ou seja, o prudente ele está vendo o mal chegar de longe. Ele não espera o tsunami. Pode ser econômico, pode ser profissional e assim por diante. Eu vou te dar exemplos para ficar claro na continuação. Ele consegue ver o mal e ele se esconde. Ele sabe que vai ter uma fase difícil agora chegando para ele. Ele vai se proteger. A gente vai explicar isso com muitos detalhes, mas olha que sabedoria que você precisa aplicar na sua vida. E outras pessoas, elas passam como incautos, como se nada tivesse acontecendo. Eu usei o exemplo de tsunami. Qualquer pessoa que já viu um vídeo de tsunami na internet, você vê uma cena chocante. Algumas pessoas já sabiam dos avisos, estavam preparadas e elas se colocam em posições seguras, já estão muito afastadas, ou elas se colocam em prédios muito elevados em que não vão ser danificados. E você vê pessoas com carros na beira da praia e em poucos segundos a água vai arrastar tudo que tem lá. Alguns ainda conseguem de alguma forma se salvar, mas você vê cenas dramáticas de carros que estavam sendo dirigidos a poucos segundos lá, exatamente o que o rei Salomão fala. Só que isso não acontece só em tsunamis físicos no mar. O mundo tem vários tipos de tsunamis profissionais, econômicos, que influenciam demais a nossa vida. E o ser humano que está preparado, ele vai saber se adaptar a essas circunstâncias, ele vai conseguir se esconder enquanto ele tem que se esconder, ele vai conseguir se preparar e no final das contas, inclusive, ele vai conseguir levar essa situação para uma situação vantajosa, como você vai ver. Então, essa ideia de que o prudente, ele é prudente, ele vê o mal e se esconde, você vai ver que esse lado de se esconder não é simplesmente uma fuga. Eu quero te ensinar um conceito fantástico que existe na Kabbalah. A Kabbalah chega para a gente e ela fala que às vezes dentro da nossa alma, ela vai receber situações que vão vir do mundo. Qualquer tipo de situação, pode ser um tsunami amoroso, pode ser uma situação familiar, pode ser uma situação de enfermidade, pode ser uma situação financeira, vários tipos de ações que podem cair sobre o ser humano. Então, a Kabbalah, ela ensina para a gente que existem 3 fases que você vai ter que aplicar na sua vida. A primeira se chama Arna'ah, que seria submissão. A segunda, ela se chama Havdalah, que seria separação. E, finalmente, a terceira se chama Hamtakah, que a tradução literal seria fazer algo ficar doce. Vamos entender o que significa isso. Quando uma pessoa, ela consegue ver um mal, uma coisa que vai afetar a vida dela, a princípio de uma forma negativa. Então, o primeiro movimento que você vai ter que colocar dentro de você é de ser submisso, o que significa que às vezes não tem como evitar essa mudança, ela vai chegar até você. Então tem um lado que você tem que aceitar isso. Não dá para lutar contra todas essas situações. Se houve uma quebra familiar e ela se tornou irreversível, então a pessoa vai ter que
entender que chega um momento que não tem mais o que fazer. Se chegou uma enfermidade que não tem como lutar contra ela, a pessoa fez tudo que estava ao seu alcance, vai mudar então a ordem da vida dessa pessoa? Então tem um lado de submisso, tem um lado, eu preciso agora receber essa nova realidade e saber que é com isso que eu vou trabalhar. Então um lado de uma aceitação, não significa que a gente está aceitando tudo pacificamente, tem situações que você não tem o que fazer. Então o primeiro estágio é esse, aceita. Às vezes você ir contra dói e só faz mal, você recebe uma pancada maior. Quando você é um pouquinho mais, tem um pouco dessa submissão, essa arnaá, então aquilo que vem para cima de você vai te afetar um pouco menos. Muito bem, essa é a primeira parte. A segunda parte é a Havdalah. Havdalah significa uma separação. O que significa isso? Significa que aquele movimento que está acontecendo, imagina que é um movimento, por exemplo, no mundo profissional, você vai fazer uma Havdalah, uma separação, você vai procurar o discernimento, entender o que está acontecendo aqui, quais são as consequências de tudo o que está acontecendo e como isso irá me afetar. E você começa então a discernir entre as forças negativas, mas também os novos impactos positivos que isso pode acabar tendo. E é isso que leva você ao terceiro nível, que é a Amtaká. A Amtaká é algo fantástico. É aquela situação que estava amarga, que estava difícil, e você vai torná-la doce. Você vai utilizar exatamente essa capacidade que você teve de estar atento ao mundo, atento às mudanças. Você teve essa capacidade de visão, de prever um pouco aquilo que está vendo. Então você se preparou melhor, agora você vai ter a capacidade de utilizar isso de uma forma positiva. Então, aquilo que foi negativo, inclusive talvez para você num primeiro momento, vai se tornar extremamente positivo. Então, isso é algo fundamental que o ser humano tem que entender. Agora, eu quero te dar mais um insight antes de eu entrar assim de uma forma mais prática, tá? Na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua prosperidade, tá? No seu sucesso na sua vida em todos os sentidos. Então, se a gente entender, existe determinados fatos que a gente fala, olha, não tem que como eu ir contra Deus nesse sentido, é verdade. Então tem um lado de confiança em Deus. Ao mesmo tempo, Deus fala para você atuar. Isso é chamado de Istadlut. Então você tem Istadlut, que é o seu esforço. Ao mesmo tempo, você tem confiança em Deus. Você faz a sua parte e você pede ajuda a Deus. Então você busca prever, você busca fazer os atos inteligentes e corretos e, ao mesmo tempo, você fala, Deus, eu estou fazendo tudo que é permitido para mim, tudo que eu tenho a capacidade. Agora eu preciso completamente da sua ajuda. Esse mindset ele é muito importante para quando a mudança chegar, a gente por um lado falar, olha Deus, foi você que fez isso, eu não sei o que fazer, está nas suas mãos. Está errado. Ao mesmo tempo, a pessoa não pode ficar desesperada. Depende de mim, sou eu. Não. Então tem que ter um pouco desse equilíbrio para você conseguir superar essas mudanças e essas dificuldades que vêm. E eu quero falar uma coisa para você. Sempre isso vai acontecer. Eu sou economista, como eu falei para vocês. A gente sabe que em economia existem ciclos da economia. Existem ciclos que a economia está subindo, mas também existem ciclos de crise, de quebra. A gente teve várias quebras da economia. Uma das mais famosas, está de muitos anos atrás, agora já quase 100 anos atrás, tá? A Grande Depressão em 1929, pessoas se suicidaram. Mas a gente pode falar de várias outras quebras, mas uma outra muito famosa foi no ano de 2008. Também pessoas se suicidaram e outras pessoas não. Outras pessoas, elas souberam aproveitar as oportunidades e elas cresceram a partir disso, por incrível que pareça. É curioso que às vezes você tem pessoas que elas eram muito ricas e elas ficaram desesperadas. Elas perderam completamente a esperança, enquanto pessoas que não tinham os mesmos poderes financeiros, elas conseguiram sobreviver. Então, eu quero te deixar muito claro, você vai ter que saber
ser uma pessoa atenta, uma pessoa que está informada, uma pessoa que escuta o que está acontecendo no mundo para estar preparado para as mudanças que vão te afetar. E essas mudanças acontecem. Deixa eu te dar um exemplo, tá? Para você, assim, bem ilustrativo, tá? Talvez eu vou dar 2 exemplos e aí a gente vai entrar um pouquinho nos ensinamentos, utilizar ferramentas modernas para entender essa genialidade que Salomão está ensinando para a gente. Há muitos anos atrás, agora já posso falar que, né, são realmente mais de 10 anos atrás, eu tinha um aluno que o trabalho dele, ele tinha uma renda muito interessante, muito boa. Qual era o trabalho dele? Ele vendia algo que você nem sabe mais o que é. Eram cartões para carregar celular. Tá? Cartões que você usava para carregar. Ele vendia isso para as bancas de jornal, e porque todos os celulares praticamente eram carregados dessa forma. Tá? Não era pela internet, não era de outra forma, simplesmente era disso. E aos poucos a tecnologia foi modificando e ficou claro que isso ia ficar obsoleto. Então chega um ponto que você está vendo isso, você sabe que pode ser que daqui a 3 meses ou no máximo daqui a 1 ano, o seu sustento vai acabar. Então, nesse momento, é hora de você pegar e estar pronto. Como é que eu vou reagir? O que eu vou fazer agora? Para onde o mundo está me levando e o que eu posso usar isso como oportunidade? Esse é o princípio da visão e da previsão. Esse é o princípio que o rei Salomão está falando. Pega, para, se esconde um pouquinho. O que significa se esconde? Olha de cima. Você está escondido, olha a situação agora com calma. Você não pode continuar como se nada tivesse acontecendo. O mundo mudou. Então essa pessoa vai perder o sustento dela. E foi o que aconteceu. Agora a pergunta é, ela estava preparada ou ela esperou até o último minuto e acabou cheio de cartões na mão e no próximo mês estava com um problema? Então isso aqui é um exemplo. A gente pode ver o mundo atual passando mudanças no mundo da comunicação, por exemplo, a internet, que já faz muito tempo, mas as redes sociais e assim por diante. Você vê que tem pessoas que conseguiram utilizar as redes sociais e usam as redes sociais de uma forma muito produtiva e outras ficaram para trás. Elas pensam que a única forma de comunicação é, por exemplo, a televisão ou falar com as pessoas diretamente, o que é muito poderoso, mas o mundo mudou. Então, se você quer ter uma influência maior, você tem que aparecer. Você tem que saber também como aparecer, mas não basta isso. Eu posso falar, dentro da equipe do Contraste, a gente tem pessoas que elas veem as mudanças que vão acontecendo dentro do YouTube, dentro do Facebook, que fala, olha, já está caindo, já não vale a pena a gente estar lá demais. Tá sendo criada uma nova rede, vamos ficar ligado. Essa nova rede exige um novo tipo de conteúdo, uma nova forma de linguagem. Você está preparado, você está vendo, você sabe que aquilo que você construiu vai ser destruído, é inevitável e você tem que se adaptar a essa a nova situação. E quando você faz isso rápido, você entra na Amtaká, você sai na frente, você dispara e às vezes até no Oceano Azul. O Oceano Azul é um conceito de que você está trilhando um caminho que as pessoas ainda não estão. Então, por exemplo, a inteligência artificial está se desenvolvendo demais. Algumas pessoas, elas estão utilizando a inteligência artificial para investimentos. Elas conseguem programar a inteligência artificial para entender alguns eventos econômicos na bolsa de valores, nas criptomoedas, que é outro tipo de inovação que tem que estar preparado para ela. E elas conseguem, a partir disso, construir algoritmos inteligentes que funcionam muito bem. E ela não precisa estar agora, ela quebrando a cabeça, porque ela já criou um algoritmo e ela vai só aperfeiçoando ele. Então você vê a utilização de algo, muitas profissões vão acabar com a inteligência artificial. Então tem pessoas que não estão vendo isso, mas pessoal, isso vai acontecer. Tem profissões que vão continuar, tem outras que vão acabar. Então a pessoa que não tiver preparada, ela vai
sofrer as consequências. Então isso aqui é uma coisa muito, muito importante que eu queria trazer. A pessoa, ela tem que criar uma mentalidade de prevenção, ela tem que se preparar melhor e assim conseguir ter tranquilidade para a solução de problemas. É interessante que a gente vê também na psicologia moderna, nos livros de economia comportamental, existe um conceito que o mundo passa por eventos que às vezes são praticamente imprevisíveis e eles têm um grande impacto. E eles acabam moldando um novo mundo. Aí você fala, mas Rabino, se o que está acontecendo aqui, que são eventos imprevisíveis, então de que serve a visão? Não é verdade. Mesmo quando... Se a gente aceita essa ideia de que eles eram imprevisíveis, eu tenho uma certa discussão com isso, mas mesmo se você aceitar essa visão da economia comportamental, da psicologia, você pode falar uma coisa. Tem pessoas que elas chegou já, mas elas já estão preparadas porque elas estão atentas para o que está... por qualquer coisa de novidade. Então elas conseguem fazer as 3 etapas de preparação. Submisso, eu estou entendendo, isso está me afetando, eu vou olhar, vou entender quanto isso me afeta, para onde isso está me levando. Número 1, a submissão. Número 2, você vai chegar à parte do discernimento da Havdalah. Vai entender o que está acontecendo e, finalmente, você vai buscar entender como é que você pode fazer disso algo doce, algo que pode te dar um salto profissional. Isso é inevitável para o seu crescimento pessoal e profissional. Muitas coisas no mundo mudaram e elas vão continuar mudando. Hoje em dia, a pessoa é capaz de conhecer a sua alma gêmea em sites que são virtuais ou em aplicativos. Alguns não são bons, é claro. A pessoa ela pode fazer investimentos completamente dessa forma virtual e a pessoa pode fazer mudanças profissionais. Então, esse princípio de você entender que o mundo passa por essas mudanças, ele vai ter que entrar na sua mentalidade e não se esqueça dos 3 passos. O passo da submissão, o passo do discernimento e, finalmente, o passo de tornar isso um trampolim para o seu crescimento.